Boa noite, bem-vindos à Tribuna Soberana, na semana em que Águeda atingiu uma incidência cumulativa a 14 dias de quase 98 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, o que coloca o município à beira do limite máximo tolerável para que o processo de desconfinamento não recue, apesar do plano de vacinação continuar a evoluir favoravelmente. Vamos às notas iniciais desta edição. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos acompanham. Eu hoje trago aqui um postal, um bonito postal que recebi na caixa do correio, dizendo assim: Águeda de novo no caminho certo, com belas fotografias do Gil e do Francisco Vitorino. É a campanha do Partido Socialista em ação, numa iniciativa que, enfim, é muito utilizada hoje nas campanhas de marketing político, que é pedir aos eleitores ideias para o programa. Estas coisas têm duas leituras. Uma é porque não se tem ideias e está-se a pedir às pessoas que deem ideias. Enfim, é uma leitura possível. Eu não vou por essa leitura, eu vou mais pela leitura democrática, no sentido de fazer participar e, portanto, um conceito de democracia participativa, fazer participar os eleitores nas grandes decisões do Conselho e, portanto, acho útil este tipo de iniciativa, sendo certo que eu encontro aqui 6 ou 7 linhas para indicar ideias. Eu não me bastaria pôr aqui, obviamente, as ideias, porque não conseguiria de facto ter espaço suficiente, mas também não quero ser eu a dar ideias à campanha do Partido Socialista. Aliás, eu penso que nós já temos feito um pouco esta atividade, dando ideias aqui ao longo de 50 programas para todas as candidaturas autárquicas. Mas eu, enfim, vejo aqui na carta dirigida aos aguedenses a ideia de que é preciso, ou é possível fazer mais e melhor, numa política de proximidade, é preciso projetos transformadores. Bem, eu estou-me a lembrar do Museu da Indústria, que está por fazer, estou-me a lembrar da incubadora cultural, passados tantos anos, 1 milhão de euros, estou-me a reportar até ao debate sobre o Estado do Conselho e, nomeadamente, ideias e obras e projetos não cumpridos que a intervenção do Hilário Santos me suscitou. Estou-me a lembrar também do fluviário prometido aqui pelo Gil para a pateira de Fermentelos. Enfim, há um conjunto de ideias que eu podia dar, mas que já são ideias repisadas, isto é, são ideias que estão relacionadas com obras não feitas, mas projetadas no tempo do Gil, sendo que o tempo do Gil foram 12 anos, o tempo das pessoas que estão atualmente no poder são 3 anos, porque a pandemia praticamente não conta, são 15, e nestes 15 anos não houve projetos transformadores. E, portanto, está-se a pedir às pessoas que indiquem projetos transformadores para o Conselho. Bem, cá estaremos para indicar, por exemplo, a necessidade de melhorar os licenciamentos urbanísticos, menos burocracia. Só em 2020 foram licenciados ou passadas 190 licenças de utilização, o que é manifestamente pouco, o que convoca a necessidade de se melhorar o licenciamento urbanístico. Bem, eu só nesta pequena intervenção já falei em 3 ou 4 coisas, mas podia acrescentar o Plano Estratégico Municipal da Cultura, a remodelação da Biblioteca Municipal, projetos para a ocupação de jovens, enfim, podemos indicar muitas ideias, mas cabe naturalmente às campanhas eleitorais e aos candidatos apresentarem esses projetos transformadores para o Conselho, e eu vou aguardar e pedir à candidatura do Partido Socialista que ouça as nossas gravações, porque tem certamente muitas ideias que não caberiam aqui neste espaço de 4 ou 5 linhas. Mas, no entanto, acho uma medida
de campanha eleitoral muito interessante. Era esta a minha nota inicial. Muito bem, Dr. João Ladeiros, boa noite. Provavelmente vai replicar esta intervenção inicial do Dr. Paulo Matos e depois vai dizer-nos qual é também a sua nota inicial. Boa noite, Paulo, e boa noite a todos aqueles que nos ouvem e veem. Aqui estou a falar em causa própria, não é? Porque, obviamente, tive participação. Eu acho que aquilo que se quer com esse prospecto é dar voz àqueles que não têm voz, àqueles que estão mais longe, àqueles que, de outra forma, porque isso foi enviado para casa a todas as pessoas, têm essa dificuldade em ter acesso a dizer que no seu local onde residem falta isto ou falta aquilo e a sua ideia para o Conselho. 6 ou 7 linhas, Paulo, tem lá um e-mail onde poderás escrever tudo aquilo que aches de interesse, porque com certeza estaremos atentos para ler. Obviamente que o Paulo referiu 15 anos no projeto Transformadores, eu não vou falar dos 15, mas vou falar dos 12. E nos 12 acho que é um bocadinho redutor não falar do Parque Empresarial, por exemplo. Não falar do Centro de Artes, que não houve continuidade, também obviamente na minha perspectiva não houve continuidade, mas sofreu também por causa da pandemia. Mas quando se tem a maior e a melhor casa de espetáculos da região, acho que deve ser potenciada por isso mesmo, e ela tem capacidade, ficou construída com capacidade para trazer companhias à bilheteira. Isto quer dizer que virem cá pelo retorno da bilheteira sendo os custos mínimos para isso. Por isso é que foi aumentada a capacidade do Centro de Artes. Mas também eu acho que não é só o botão que faz as diferenças nas terras. E a aposta que foi feita nos mandatos anteriores foi, efetivamente, uma aposta nas pessoas e no futuro das pessoas, que é na educação, que penso que é por onde tem de começar. Educação, por um lado, e meio de subsistência, por outro. Trabalho. Portanto, houve aqui efetivamente, ações, na minha perspectiva, transformadoras. Também não concordo. O Museu da Indústria é um projeto que pelos vistos, está adiado, que deixaram cair. Acho que podia... Há ideias muito interessantes. Mas o espaço físico está lá. E, portanto, sim, mas o espaço... Tem que ser dado um destino. O espaço físico está lá e uma parte dele eu penso que deve ser pouco mudada, porque mantém as características daquilo que era uma empresa nos anos 40 do século passado. E se nós descaracterizarmos aquilo, não podemos dar uma visão realística a quem está no século XXI, como é que se trabalhava e as condições que se trabalhava. Nós queixamos neste momento, mas no século XX, nos anos 40, as condições são aquelas que se podem ver lá e já não eram as piores, ok? Já tinha bastante boas condições. A incubadora cultural, até, que surgiu com um projeto para ser uma parceria com a Dorfeu, que depois não aconteceu, mas quando se vê que, inclusivamente neste momento, os bombeiros querem o edifício, estão para vender o edifício, pelo menos foi noticiado isso, podem voltar à primitiva forma e resolver um problema à Dorfeu e desenvolver o projeto de incubadora cultural que estava na gênese da criação daquele edifício. O Fluviário, sinceramente, não sei como está. Era um projeto comunitário que não tenho tido notícia de como se desenvolveu, se caiu não, porque tanto quanto sei estava aprovado, mas não sei qual é o estado não, só estava candidatado. Por isso, não sei qual é o estado dele. Mas vou aqui falar num projeto que eu entendo que também poderia ser transformador, que tem a ver com o Largo Senhora da Saúde, que foi recentemente inaugurado. E a primeira nota que eu tenho para fazer sobre este largo eu tenho de reconhecer a mestria do alongamento das obras do atual Executivo. O Largo Senhora da Saúde ficou com o concurso fechado no mandato anterior. No final do mandato, 4 anos depois, é que é colocado ao serviço da população. Eu não sei como é que se consegue alongar tantas obras, não é? Como esta obra não tinha fundos comunitários, não há questão de multas, e então foram prolongando para cair em cima de um ato eleitoral. Mas, e das fotografias, e eu estive a ver o parque, na realidade tem uma coisa que eu acho que está mal, que
fica mal, e que foi como é que eu ia dizer isto? Um ato falhado, uma farsa, é melhor assim, uma farsa do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, tem a ver com o auditório e a colocação abaixo da pala do auditório, invocando razões de segurança extremas quando outros engenheiros vieram dizer, e o próprio projetista daquilo, que foi um projetista renomado, dizem que aquilo não estava para cair. E, portanto, aquilo que vemos, e para que não haja dúvidas, eu sou favorável à demolição do auditório, porque aquele espaço que está a meio quase... Sempre foste favorável. Sim, eu fui favorável, mas não, contrariamente àquilo que diziam, que eu gostava de impor a minha vontade, eu deixei que as pessoas da freguesia, a Assembleia da Freguesia, decidisse o que é que queria daquele espaço, e por isso é que demorou tanto tempo a decisão do que é que iam fazer. E uma Assembleia da Freguesia decidiu pôr abaixo, e depois a Junta de Freguesia, a seguir, decide que não. Mas depois a meio arrepende-se e põe abaixo, faz aquela farsa de que estava em más condições de segurança. Eu acho que está mal. Aquele espaço é belíssimo. É um espaço único no concelho que temos... Não é na freguesia de Fermentelos, é no concelho. Não há um espaço com aquela dimensão que possamos ter para realizar eventos, para fruir, para passear, etc. E para ter uma estrutura que é utilizada 2 vezes por ano, há neste momento soluções muito mais leves que se colocam e que se retiram. E eu acho, sim, que deveria ser feita uma homenagem a todos aqueles que contribuíram para aquele auditório e deixaram um memorial disso. Sim, mas melhorar o espaço. Porque, até estou convencido, embora a Câmara tenha atribuído uma verba, que a tal dita cobertura não vai avançar durante este mandato. Porque fazer uma cobertura para um auditório... Está cheio de teorias da conspiração. Não, são teorias baseadas na realidade. A realidade é que há um largo novo, requalificado. Isso é que é importante. Exato, que veio do mandato anterior com projetos já, com concurso fechado, inclusivamente empreiteiro. Podiam não ter feito. É um ato legítimo de gestão e não está aqui, não há qualquer atropelo aqui assim. Por exemplo, não fizeram drive-in range. Okay? Por exemplo, não Também estava aqui na minha lista para indicar, para pôr na lista do Partido Socialista. Por exemplo, não fizeram uma ligação marginal que estava prevista em Ois da Ribeira para ligar ao Concelho de Aveiro. Também não fizeram. Isto tem legitimidade para não o fazer. Não é isso que está aqui assim em causa. Aqui o chamado paredão de Ois da Ribeira, é isso? Estás-te a referir a isso? Exatamente, pelo paredão de Ois da Ribeira. Aquilo que está aqui em causa é as opções que se fazem relativamente a estes passos. E, portanto, aquilo que me parece neste caso é que a manutenção de lá do auditório não é adequada para aquele espaço. Pronto. E que... mas eu estava a falar da cobertura. A cobertura tem problemas... as coberturas e estes espaços, assim, têm muitos problemas acústicos. E encontrar um técnico... Não há em Portugal muitos técnicos bons nesta área. Felizmente encontramos um para trabalhar no Centartes, que fez um trabalho, tenho de dizer, ótimo. Okay? Agora, fazer uma pala qualquer... meter lá uma qualquer estrutura, podem chegar ao final e ficar pior em termos acústicos do que estava. E por isso eu acho que não vão correr esse risco para que não possam ser, entre aspas, crucificados na praça pública. Por isso é que eu estou a dizer que vai ser adiada, porque o risco de fazer se não tiver os estudos e não for pessoas competentes... Mas vai ser adiado para quando? Até quando? Empurrado para depois das eleições. Se não for... Mas haveria tempo ainda antes das eleições? Já foi atribuído o dinheiro da Câmara, pelo menos, acho 50 mil euros, uma coisa assim do género. 70 mil. Aquilo que, se não for bem estudado e bem feito, arriscam-se. Qual é a medida que tu sugeres? Eu, por mim, era demolir. Pronto, okay? Estamos esclarecidos. Mas, se vão investir dinheiro público, devem ir buscar técnicos que garantam que se vai fazer uma cobertura e que aquilo serve efetivamente para o fim que se destina. Porque as condições que já lá estavam, as bandas não gostavam muito de atuar lá, porque a acústica era má. Okay?
Então, se vamos replicar a mesma coisa, andamos aqui a tirar dinheiro fora, que eu acho que não deve ser isso que nos conduz. Portanto, uma medida para colocar no e-mail é demolição do auditório do Largo da Senhora da Saúde em Fermental. Não, isso para mim é uma ideia. Desculpa, isso é uma decisão... Mas que não é minha, é do Gil. Não, é uma decisão que cabe aos fermentelenses e aos órgãos que eu represento. Como tem sido até agora. Para mim, desculpa, na altura a decisão foi tomada pela Assembleia de Freguesia. Nós não podemos pedir a participação dos aguedenses e depois criticar o que eles realmente querem, não é? Não, mas neste caso... Aliás, se cada ideia que for no e-mail para o PS houver este debate, não conseguem passar da primeira ideia que aparece no e-mail. Não, aqui esta ideia até fui eu que a lancei, fui eu que a coloquei e, portanto, só estou a explicar... Então, como foi o Museu da Indústria, como foi o Fluviário, e que não foram feitos. Mas há muita coisa que não foi feita. Há sempre muita coisa que não foi feita. E eu acho que está na hora de fazer essas obras não feitas. Eu acho que há muitas coisas para fazer, muito mais a nível das pessoas do que das infraestruturas. Ora, agora falaste bem. Okay? Porque das infraestruturas... Das pessoas. Dos processos, das organizações. Certo. Por exemplo, aquilo que referiste a respeito das obras particulares, eu acho que é uma vergonha aquilo que se está a passar. Sim. Os prazos que têm para as empresas, o calvário que têm de passar, e isto estamos a falar de economia, estamos a falar de geração de riqueza, de postos de trabalho. Isto não deve acontecer. Efetivamente, estou a 100% de acordo contigo nesse aspecto. Vamos aos temas desta semana, ressalvando que esta tribuna está a ser gravada ao início da manhã de 9 de junho, ou seja, antes da apresentação dos candidatos da coligação PSD-MPT à Câmara Local nas próximas autárquicas. Esta semana, a Águeda recebeu uma governante, no caso, a Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, que veio inaugurar o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, sabendo-se que o município acolhe 1,5 milhar de estrangeiros. É o 131º Centro Local a nível nacional. Dr. Paulo Matos, a Águeda acolhe bem? Justificava-se Acho que sim. Acho que é uma forma de fazer uma política inclusiva dos imigrantes. Aliás, eu acho que esse não é um problema da Águeda, portanto, nós temos que falar aqui no programa dos problemas da Águeda. Eu acho que a inclusão de imigrantes não me parece que seja um problema. Uhum. E, portanto, vejo com bons olhos este centro de acolhimento. Aliás, temos aí boas tradições, como é público, que não consta que haja problemas de relacionamento entre imigrantes ou guetos que sejam instalados em Águeda e, portanto, eu acho que estamos bem nesta matéria. Aliás, a Águeda sempre recebeu bem toda a gente, inclusive os imigrantes, portanto, não vejo que isto seja um assunto problemático, não é? Dr. Gil Moraes. Sim, aqui a única coisa que estranha é isto ser o 131º. Não sei, eu não conheço quais são as funções deste Centro de Integração de Imigrantes. Aquilo que eu sei é que a Câmara, no passado, não posso referir, portanto, nestes últimos 3 anos, por exemplo, suportou financeiramente cursos de português para imigrantes que estavam cá, porque a comunicação é essencial. Depois também tivemos alguns programas de integração de imigrantes que vieram do Norte da África, e que de repente desapareceram também, não foi só noutras cidades que eles desapareceram, em Águeda também isso aconteceu. Mas, por exemplo, contratámos, penso que gratuitamente, mas tive esse apoio, porque eles só falavam árabe, uma tradutora para conseguirmos manter um mínimo de comunicação e podermos fazer algumas coisas. Portanto, nesta área foram feitas algumas iniciativas. Este centro, não sei quais são as competências, 131º, parece-me que é lá muito para o fundo já, ou este centro faz muito pouca coisa e não vai trazer mais nada, ou então já deveríamos ter feito também isto mais para poder ajudar melhor as pessoas que vêm para aí. Agora, isto vai ser uma
Isso não é um ranking, já foram feitos 131, Pois, isso? exato. Não é um ranking de quem está primeiro ou quem está a seguir. Não, estas coisas Penso eu. Estas coisas é quem se manifesta para que tem interesse em fazer. Eu penso que a Águeda não é dos primeiros conselhos Certo. do país a ter problemas de integração e que a exigir centros de acolhimento e, portanto, desculpa, eu não conheço... é normal ser o como é que é? Centésimo, trigésimo primeiro. Claro. Mas aquilo que eu acho é que sermos centésimo, trigésimo primeiro é lá muito para baixo, ou tem poucas funções, não é? E é mais uma coisa que temos, ou então deixamos andar o assunto. Não é? Porque eu não sei quais são as funções, não foi dito, pronto, porque isto diz, cria-se um centro de integração para pode ser imigrantes. Quais são as funções? O que é que vai ter? Para utilizar mão de obra, porque Não, o centro não. Não há quem trabalhe, vêem-se placas aí nas empresas a dizer que aceita-se mão de obra e penso que é uma forma de integrar os Mas quais são as funções? Eu não conheço imigrantes. Eu não conheço quais são as funções desse centro. Aquilo que é importante, é uma das coisas que é importante para a integração destes imigrantes, é que haja residência e depois haja formação para eles poderem comunicar. É básico, porque, felizmente, eu acho que as pessoas da Águeda são acolhedoras e não levantam problemas. Às vezes, obviamente, pode haver reações de estranheza. Andar pessoas de turbante assim entre nós não é uma coisa que tenhamos todos os dias, que estamos habituados quando vamos aos grandes centros a encontrar. Aqui em Águeda é menos, mas isto é uma coisa que evolui com os tempos. E agora precisaremos, obviamente, dos imigrantes para a nossa sobrevivência económica e para as nossas empresas. O lançamento do programa desta semana coincide com o dia de Portugal e de Camões e a questão que se impõe é que país temos e que país queremos, Dr. Paulo Matos? Pois, eu acho que estou mais preocupado com que conselho temos e que conselho queremos. Mas a Águeda é Portugal. Pois, até já disseram da Águeda é o país. Que a Águeda era o país, exatamente. Pronto. Nós estamos numa encruzilhada, depois da pandemia, tudo o que era projeto consolidado, tudo o que eram ideias para o crescimento económico, etc., alteraram-se. Nós estamos agora numa fase em que temos o plano de recuperação e de resiliência, que tem os tais 3 vetores da transição ambiental, da transição digital e da chamada resiliência. Isto são tudo palavras bonitas que depois as pessoas têm dificuldade em entender. Isto traduz-se em dinheiro e em projetos para utilização desse dinheiro. E tudo está em saber se os projetos que Portugal inseriu nesse plano para futuro são verdadeiramente indutores ou aceleradores do crescimento económico. E há já críticas e estudos que vão sendo feitos, há um estudo europeu recente que diz que Portugal investiu pouco na transição ambiental, é dos que investiu menos. Portanto, tem menos projetos para a descarbonização da indústria e essas novas tendências que têm a ver com a luta contra as alterações climáticas, etc. E, portanto, vejo com alguma preocupação que isso seja assim, mas temos que aguardar que o plano seja aprovado e que Portugal possa desenvolver esses projetos. Há também a ideia de que esse estudo recente revela que Portugal, para o ambiente, só alocou cerca de 6,3 milhões de euros. Não é? No bolso, 1.000 milhões, perdão, 6,3 mil milhões de euros. E depois 3, qualquer coisa milhões de euros para o digital e depois o resto para outras áreas. Não sei até que ponto. Uma coisa é certa, este dinheiro não vai ser para colmatar insuficiências resultantes da pandemia, porque a pandemia veio trazer novas necessidades, nomeadamente de financiamento às empresas,
de criação de emprego para quem o perdeu, o turismo que está em situação muito má e cada vez pior com estas medidas que têm sido tomadas, nomeadamente recentemente pelo Reino Unido e por outros, enfim, por outros países, embora houvesse agora uma correção com Espanha. Portanto, nós temos aqui alguns constrangimentos resultantes da pandemia. E este dinheiro não é para resolver a pandemia, este dinheiro tem que ser aproveitado para induzir o crescimento económico. Eu não sei se ele vai ser suficiente, não é se vai ser suficiente, se é alocado a essa vertente do crescimento económico. Os tais críticos do plano de recuperação vão dizendo que não, vão dizendo que Portugal destina a maior parte das verbas a atividades científicas, tecnológicas, profissionais e que vão beneficiar classes profissionais. Eu estou até à espera de saber se me vai calhar alguma coisa a mim, porque vai beneficiar advogados, arquitetos, engenheiros e todo um conjunto de atividades profissionais que, trabalhando mais na área dos serviços, não potenciam muito o crescimento económico, não é? E, portanto, nós temos sido um país que tem vivido muito das assessorias, das consultorias, para tudo é preciso um estudo, há até uma indústria em Portugal que é a indústria dos estudos, não é? Veja-se para instalar o novo aeroporto ou para construir o novo aeroporto, onde quer que seja, já se multiplicam os estudos e o dinheiro que tem sido gasto neste país para estudos da implantação, da instalação do novo aeroporto, e ele nunca mais é dado à estampa, não é? Porquê? Porque nós ainda temos um país pouco preocupado com... temos estas transições ambiental, digital e a transição industrial, não é? Nós não temos produtividade nem competitividade suficiente para nos aproximar dos países europeus mais desenvolvidos. Continuamos na cauda da Europa. Estamos a ser ultrapassados pelos países de leste há bastante tempo. Há muito tempo que não convergimos com a União Europeia e, portanto, isto é que me preocupa, não é? Que medidas têm os governos ou têm tido ao longo dos anos para o desenvolvimento industrial em Portugal? Ok, agora com a transição digital pode ser que se impulsione alguma coisa, mas ainda há muitas indústrias que precisam de reconversão industrial e de adaptação às novas tecnologias e ao século XXI. Portanto, mas mais do que isto tudo, e termino já esta primeira intervenção, o que Portugal precisa é de organização, procedimentos, mais do que lutarmos para ter homens providenciais para nos resolverem os problemas, nós precisamos é de organização, uma reforma do Estado a sério, não é? Uma reforma do Estado a sério que passa naturalmente por requalificação, e penso que isso já tem sido feito, mas tem que ser melhor feito ainda, requalificação dos próprios quadros da administração pública. Há muita gente que tem que ser reformada, com reformas antecipadas ou não, para se acolher as pessoas que vão adquirindo competências na educação. Aliás, nós temos uma educação que está mais à frente em Portugal do que as necessidades. Vamos lá ver, nós não transportamos as competências que damos às pessoas, não as colocamos depois nas empresas. Ninguém quer doutorados, ninguém faz investigação e as empresas também têm que contribuir para isso. As universidades têm feito um trabalho excelente, mas nós temos que fazer um interface mais acutilante entre as competências adquiridas na universidade e a realidade. E, portanto, isso também passa por mudança dos salários. Nós temos que ter melhores salários.
não podemos viver eternamente desta política de baixos salários. Mas temos de ter rentabilidade. Essa é a primeira parte. Temos que ter economia para acolher esta situação. E nós não temos feito isso, ou melhor, temos que apostar mais nisso, competitividade, melhoria da qualidade das nossas empresas, para que possamos pagar melhores salários, porque isso depois vai melhorar o consumo e vai melhorar todo o circuito económico. Portanto, discutir Portugal hoje é discutir a competitividade da economia, que ainda nos falta. Dr. João Lourenço. Há algumas coisas que o Paulo disse ali assim que me lembraram, e sobretudo o aeroporto, aquilo que se diz que os romanos diziam, que raio de povo este que não se governa nem se deixa governar. Não é? Há até que diga, mude-se o povo. Não, mas não é possível mudar o povo. Isso não. Eu acho que isto tem muito a ver com os dirigentes que vamos tendo. Claro. Okay? Pronto. Mas... Não tem muito a ver, tem tudo a ver, do meu ponto de vista. Por exemplo, e este é o caso do aeroporto que o Paulo referiu aqui. No outro dia estava a falar com um amigo que em estudos para o aeroporto, para os diferentes aeroportos e de várias diferentes localizações, já devemos ter tanto que dê pelo menos para meio aeroporto. Exatamente. Qual é um problema? É que nós andamos sempre aqui com picardias políticas e mais algumas e não nos entendemos a respeito dos projetos fundamentais e que tenham continuidade de governo para governo. Porque todos acham que o governo que esteve anteriormente falhou lá uma vírgula qualquer, então vai-se refazer tudo. Então faz-se tudo igualzinho, mais uma vírgula aqui ou ali, mas pagou-se, gastou-se, investiu-se uns milhões de euros para ficarmos com mais um estudo muito bonito que outro governo vai fazer a seguir e para dar quase a mesma coisa. Quando os governos, os países, as empresas, nós próprios, se pudermos adiar as decisões, nunca vamos a lado nenhum. Não é? E isto acho que é uma das coisas que se passa muito em Portugal. Agora, que país... Nós, para melhorar o país, obviamente, eu digo isto daqui a pouco torna-se chato, a grande aposta tem que ser nas pessoas e na qualificação das pessoas. E isto, como disse no programa anterior, tem de ter investimento ao nível mais baixo das crianças quando estão a entrar na pré-escola, para tirar comportamentos e começar dotar essas crianças de possibilidades de exprimirem todas as capacidades que têm e o meio não ser redutor. Depois há a formação. Acho que estamos razoáveis, que temos uma boa qualidade de ensino. Pode sempre ser melhorado, obviamente, mas temos de entrar aqui num outro paradigma, que é a aprendizagem durante a vida. E aquilo que as empresas fazem, de ter uma formação obrigatória de 30 horas por ano, e que são poucas, infelizmente, aquelas que levam isto verdadeiramente a sério, este capítulo é verdadeiramente importante se nós queremos acompanhar a evolução do mundo que está a acontecer. Por exemplo, na área da informática, são coisas totalmente disruptivas que estão a aparecer. Por exemplo, neste momento, não se fala, começa-se a não falar no Word, no Excel e no Access, fala-se na plataforma 365, no Microsoft 365, que é muito mais do que isso, que permite muito mais coisas, muito mais análises e com custos muito, muito baixos. Agora, naquilo que temos aqui assim mais próximo e que será o PRR, da leitura que tenho feito desses documentos, daquilo que tenho ouvido, parece-me que há um grande investimento no Estado. Há mais dinheiro para o Estado do que para as empresas ou para a economia. Para apoiar a economia. Eu até não acharia isto mal se isto provocasse uma verdadeira revolução no Estado. Porque o Estado que nós precisamos de um Estado mais ágil, menos burocrático, mais rápido, portanto, a responder, mais acessível. Mas eu vejo, por outro lado, que
estamos a ter muito mais funcionários na administração pública. E isto não bate uma coisa com a outra. A digitalização dos processos traz menos trabalho burocrático na administração. Necessidade de mais organização, que isso é que é fundamental. Obviamente, iria chegar a esse ponto, a organização tem de mudar imenso, porque há métodos, os métodos de gestão do passado não têm nada a ver com aquilo que se chama agora, inclusivamente, os métodos ágeis de gestão. São totalmente diferentes, são concepções diferentes, e muitos dos dirigentes que estão na administração até precisam de ir fazer formação para conhecer as novas realidades. Porque o mundo está a evoluir de uma forma muito, muito rápida e temos de acompanhar. E por isso há aqui este primeiro paradoxo na área da administração. Poderíamos ter um Estado muito mais leve, muito mais transparente, mas eu tenho dúvidas porque isto de eu ter o poder do carimbo para dizer que não ou que sim, estes pequenos poderes dentro da administração são muito fortes e muito difíceis de ultrapassar. Depois, na área das empresas, algumas coisas são interessantes, algumas divisões são interessantes. Obviamente que temos o digital está no topo, a descarbonização está no topo. Portugal teve um caminho grande na área da digitalização, da descarbonização, com alguns problemas ao nível financeiro, na minha perspectiva, mas as eólicas e as energias eólicas que foram metidas no governo Sócrates colocou Portugal num patamar muito elevado nessa área. Também a mobilidade elétrica também entrou bem e foram coisas que foram abandonadas pelos governos sucessivos. Eu não estou a dizer que estava tudo bem. O problema, na minha perspectiva, é que a ideia era boa, tinha erros e não foi corrigida, foi pura e simplesmente abandonada. E nós deixámos de apostar nessas áreas e tivemos um retrocesso grande. Por exemplo, na área do fotovoltaico, nós andamos muito atrasados relativamente à Europa e àquilo que a Europa tem em termos de cobertura fotovoltaica aqui, autoconsumo. Estão a ser feitos alguns esforços e vem aí também nova legislação que vai permitir melhorar isso, mas é preciso ir bastante mais longe. Na área da indústria, existem alguns projetos interessantes, estou envolvido aí em algumas agendas, se assim se pode dizer, porque profissionalmente estou na mobilidade e a mobilidade sustentável, portanto, é uma das apostas europeias e nacionais, mas tem sido mais europeia, e nós penso que teremos aqui uma oportunidade, se nos soubermos posicionar e apresentar bons projetos e tivermos capacidade para os dinamizar, de podermos dar efetivamente saltos no país. Porque aquilo que se passa é que não tem faltado dinheiro de fundos para investir. Aquilo que nós verificamos neste momento é que há grande quantidade de fundos que correm o risco de ser devolvidos a Bruxelas porque não houve capacidade de os gastar. Vejamos, por exemplo, nas autarquias, muitos dos projetos estão a ser apoiados a 100%. 100%. São todos financiados. Eram a 85%, mas agora estão a dar mais 15%. No caso das empresas não é isso que acontece, temos taxas bastante mais baixas, mas há algumas oportunidades. Agora, tem de haver capacidade para desenvolver bons projetos e implementá-los. Porque projetos até se fazem e arranjam um gabinete de consultores para fazer. A implementação, às vezes, é um bocadinho mais difícil, exige bastante mais trabalho e mais ousadia. Muito bem. Vamos para as notas finais. Dr. Paulo Matos. Bem, notas finais é interessante que eu hoje trouxe um livro, já não trazia um livro há algum tempo, e que vem na linha do que aqui estivemos hoje a dizer. Chama-se Política para Perplexos. Porque é que é uma política para perplexos? É do Daniel Innerarity, é um autor espanhol, professor de catedrático de filosofia. Tem, inclusive, um livro recente, também nesta linha, uma teoria da democracia complexa. Isto é, nós não podemos tratar problemas complexos de modo simples.
As sociedades são cada vez mais complexas e requerem mais do que pessoas salvíficas, isto é, pessoas extremamente com currículos vastos que se candidatam a cargos públicos e que depois na prática não revelam essas qualidades curriculares. E o que é que ele diz? Diz que nestes tempos de perplexidade nós temos tido líderes que de facto alguns com o populismo não chegam a lado nenhum porque ninguém lhes reconhece credibilidade e são perigosos, como foi o caso do Trump. Isto é um livro de 2019, mas já ainda se mantém perfeitamente atual. Mas nós conseguimos, a democracia, diz ele, vou citar, significa que qualquer pessoa pode governar-nos, o que implica que o nosso esforço se dirija não para as pessoas, mas para os procedimentos, foi o que estivemos aqui a falar, para as regras que os dirigentes têm que cumprir. Portanto, a política não é um casting político, não é? A política não deve ser, não é? A imagem. Os principais problemas com que a humanidade se confrontam dizem-nos o seguinte: as sociedades são bem governadas quando são por sistemas em que se sintetiza uma inteligência coletiva, não é? Regras, normas e procedimentos, que é o que Portugal precisa. Portanto, já que estivemos aqui a discutir ou a debater o que é que deve ser Portugal, Portugal deve ser uma democracia que cumpra regras, que tenha normas e que tenha procedimentos e, portanto, mais do que pessoas exemplares, que sim, é necessário ter lideranças capazes, isso é verdade, mas mais do que isso tudo, como a democracia é um sistema que permite que qualquer pessoa nos governe, nós temos é que ter qualidade nos procedimentos, nas regras, na organização, que falava aqui o Gil, na digitalização dos processos, etc., ligada à era digital. E para terminar, diz ele aqui a determinada altura, só sobrevive a democracia se a inteligência do próprio sistema compensar a mediocridade dos atores, incluindo a eventual passagem de uns macacos pelo governo. Isto é possível que passem macacos pelo governo, mas se nós tivermos uma democracia civilizada, com normas, procedimentos, os macacos saem de repente do governo e passam a estar lá as pessoas de qualidade. Aliás, parafraseando o Cavaco Silva, a boa moeda expulsa sempre a má moeda. É preciso ter calma, que as coisas a seu tempo se resolverão. Calma e paciência, doutor Gil Adejo. Não sei, às vezes, e esse tipo de discurso lembrou-me aqui assim um bocado o yes minister, não é? Que, efetivamente... Não, esses são os macacos, não? Esses são os medíocres. Pois, o ministro podia não ser muito bom, mas a máquina fazia o que queria dele e sobrava-lhe tempo, portanto, e nem sempre para as melhores coisas. Por isso, temos aqui um equilíbrio que não é fácil de manter. Bem, mas eu hoje vou falar aqui de uma outra obra, aliás, dizer que parece que o Sr. Presidente da Câmara ouve este programa, ou alguém lhe foi dizer, porque referimos no último, a respeito da ligação à Águeda Aveiro, porque é que não tínhamos conhecimento do projeto. Ele agora, através do Facebook, pelo menos foi por aí que eu tive acesso, veio colocar o projeto do Largo da Estação. E o projeto para o Largo da Estação, que é um projeto inteiramente da lavra do atual Executivo. Porque aquilo que tentámos trabalhar no mandato anterior foi efetivamente fazer um acordo, conseguir aquelas instalações da CP. Só que iríamos um bocadinho, tentávamos ir um bocadinho mais longe e tentámos saber se aquela casa que está a ser recuperada neste momento, no lar, ali junto do Largo da Estação e aqui mais para cima, se os donos estavam interessados em vendê-la. Porquê? Existe um velho projeto na Câmara de Águeda que era dar continuidade à Rua das Piscinas para chegar ao Largo da Estação e depois, mais daqui a 50 anos, ou quando fosse possível, até passar por baixo da Nacional número 1 e ligar
a paredes. E foram encetadas negociações, pelo menos, dei indicações ao vereador na altura, para falar com os proprietários para se estariam disponíveis para vender essa casa. Que não são os proprietários atuais. Que não são. Estes foram comprar e por isso é que eu digo que isto não tem a ver com o projeto anterior, porque a Câmara poderia, se eu tivesse querido, adquirir esta casa, em princípio, não é? Quando ela foi transacionada. Porque, havendo o projeto, ou pela negociação com as pessoas e fazendo-lhe ver o que é que estava em causa, com certeza conseguiria comprar. Inclusivamente, chegámos a ter uma avaliação pela Pensão Hugo. Pensão Hugo é aquele edifício que está do outro lado. Porque, se virem o projeto, a Largo da Estação está metido num local quase sem saída, porque é meio num gueto. E depois havia uma outra ideia que também foi abandonada. É que da estação fizéssemos o centro coordenador de transportes. Um local onde os autocarros também chegassem e houvesse um sítio para... Gil, isso já vem do tempo do Diniz Padeiro. Pois já vem, viste? Mas foi abandonado. Nós passamos agora. o tempo a falar de projetos. Desculpa, que têm anos. Não, mas este foi cortado. Aquilo que eu estou a dizer é que este foi completamente abandonado. Mas, Gil, tu não conseguiste, eu estou sempre a dizer isto, mas em 12 anos não conseguiste resolver o problema. Desculpa, não consegui negociar com o ACP, ok? Mas, isso é verdade. Porque é difícil, muitas vezes, saber com quem decide nessas organizações. Anda-se a mendigar, a arranjar um contacto para tentar resolver os problemas. Okay? E efetivamente não consegui, mas foi conseguido agora. Okay? Na continuidade, com certeza, não nos esqueçamos que estiveram lá. Eu acho que estiveram pouco atentos, mas estiveram lá. E, portanto, conseguiram desbloquear o assunto com a CP. Mas assuntos que tiveram possibilidades de intervir, que é a aquisição dessa casa. Porque, para já, agora, uma questão. Que aquisições foram feitas durante este mandato? De terrenos, de outras coisas? Isso tem a ver com projetos de desenvolvimento. É que os terrenos todos no Parque do Casarão, por exemplo, estavam todos comprados. No Parque também não avançou. O Parque Urbano também estava tudo comprado. São muitos milhões de euros que ficaram comprados de propriedades. Aqui estamos a falar de uma. Podia ser mais cara? Podia, mas está no centro da cidade e podia desbloquear um pouco a cidade. Gil, mas tu tens a noção, já é a segunda vez que tu falas aí, aqui no programa dessa casa. Conflito de interesses, não, declaração de interesses. Sim. As pessoas que são atualmente proprietárias são minhas amigas. Eu não os conheço. Não tenho. E, portanto, a casa estava no mercado e compraram-na. Não, mas eu não tenho nada contra eles. Não tem nada a ver com eles. Tu sabes se houve negociações com os anteriores proprietários e elas não foram conclusivas ou não? Porque a casa estava no mercado e a Câmara era um player no mercado como qualquer outro. Quando e as pessoas venderam a quem deu mais, provavelmente. Quando foi no mandato anterior, mandatei o vereador para falar com os donos da casa para negociar. E eles disseram que não estavam disponíveis para negociar. Paulo, se me vais dizer que eles até inclusivamente podem ter entrado em contacto com a Câmara e que a Câmara não mostrou interesse, então é mais grave. Não digo nada disso, não conheço. Aquilo que eu estou a dizer é, quando a Câmara sabe que houve aquele negócio, devia dizer às pessoas, calma, nós temos aqui um projeto, ok? E as pessoas não manifestaram interesse tentava negociar, ok? Por exemplo, deixou abrir, permitiu aberturas na casa para um terreno que eu penso que é propriedade privada da Câmara. Que entre esta casa e a ponte existia já uma outra casa que foi comprada antes de chegarmos à Câmara e que nós demolimos, que era para dar já essa continuidade. Essa parte não é da Refer? Não. Era uma casa que estava lá que a Câmara demoliu. E foram feitas aberturas para cima desse... Que, entretanto, foi ajardinada. Exatamente, que está ajardinada. Mas aquele terreno pode estar ajardinado, mas pode ser... tanto uma coisa como a outra tem de ser licenciada. Okay? Eu não sei se está, se não está, não procurei. Mas aquilo que eu entendo é que
A Câmara abandonou este projeto, que era um projeto que, eu não sei se vinha do Dr. Vinícius, já era anterior, ok? E sei que neste momento ficou inviabilizado, porque deixaram passar esse negócio. Okay? Tudo que mete propriedade privada não é fácil de gerir. Onde é que quero chegar? Onde é que quero chegar? Um centro de transportes, daquilo que eu vi pelo mundo, obviamente que geralmente o mundo que eu visitei é mais Europa e o Sr. Presidente atual gosta mais da Guiné-Bissau, não é? Mas pronto, isso são opções, as minhas opções são outro Pena tipo não gostar de Angola, senão ia com ele. Pronto, exatamente. Mas um centro coordenador de transportes faz-se sempre onde está uma estação. Porquê? Porque não é possível tirar o comboio, ou é muito mais difícil tirar o comboio do que levar lá os autocarros. Isto leva-nos a outra... Deixa-me só... a um desenvolvimento maior. Não, deixa-me terminar. E, neste projeto que foi apresentado, não há um local para a paragem de um autocarro. Quer dizer que as pessoas têm de ir do sítio onde está atualmente para a estação se quiserem fazer uma intermodalidade. Neste momento, em tudo aquilo que eu conheço que se desenha, não se tem este tipo de atitudes. Tenta-se juntar e colocar no mesmo local comboio, autocarro, táxis, bicicletas, carros. Okay? Para que haja... É um centro de mobilidade onde concentra... as pessoas afluem ali e a partir dali podem ter diferentes meios para se locomoverem. E por isso, neste projeto que o Sr. Presidente apresenta, que é legítimo, ok, mas acho que carece de uma visão integrada e daquilo que se faz mais moderno em todo o lado. Muito bem. A Câmara aproveitou esta reta final de mandato para encomendar a uma empresa do Castelo da Maia a revisão da Carta Educativa do município de Águeda, que já engloba o Plano Estratégico Educativo Municipal, e se estiverem de acordo, vamos lançar este tema na edição da próxima semana, porque a educação é um dos pilares fundamentais também da nossa sociedade local. Por hoje é tudo. Esta foi a edição de 10 de junho. Estaremos de volta na próxima semana, no mesmo dia, à mesma hora. Boa noite e bom fim de semana.